E o que a gente fala, né, que não é fácil, mas é um processo simples. Algumas pessoas conseguem chegar no faturamento de mais de 15 mil reais por mês um pouco mais rápido, outras pessoas demoram um pouquinho mais, tá? Mas a chance, a tendência é que o método realmente leve você a ter resultados financeiros expressivos. Então, tem algumas pessoas que têm resultados um pouco mais rápidos, tem pessoas que demoram um pouquinho mais, mas o caminho, uma jornada é a mesma. Por exemplo, Marcos Antônio, aí da GeoSolution, que faturou 65 mil reais em um mês de fundo rural, sim, 30 dias. Sim, 65 mil reais. Tá? É um caso comum? Obviamente não é comum, mas é possível faturar 65 mil reais em um mês de fundo rural? Sim, é possível, e ele já teve esse tipo de resultado. E melhor ainda, ele é uma pessoa que já deu alguns depoimentos, né? Será que foi 2 ou 3? Ele já conversou com a gente aqui ao vivo algumas vezes, o Marcos Antônio. Então você pode buscar todos esses estudos de caso que a gente falou aqui, de pessoas que conseguiram executar esse exato passo a passo que a gente falou aqui, conseguiram executar, conseguiram entender o posicionamento de mercado dessa profissão que a gente falou e executaram o método Komburá e tiveram resultados expressivos. Você que está aí, você pode pesquisar se você ainda não viu pessoas comuns que, assim como você, conseguiram ter esse tipo de resultado. E aí, Santi, chega no local de que o cara quer saber o que ele tem que fazer. Beleza, Murilo. Beleza, Santiago. Já entendi a oportunidade. Já entendi esse contexto de mercado que mostra a oportunidade de como faturar, de como empreender na zona rural e faturar mais de 15 mil reais por mês. Mas eu quero começar, eu quero saber como é que eu posso executar essa parada. E aí, tem várias maneiras certas e várias maneiras erradas de fazer isso. Tá? Então, acho que a gente pode aqui falar as maneiras certas e as maneiras erradas de você ser um gestor territorial rural, executar o método do Komburá e faturar mais de 15 mil reais por mês. A maneira errada é o cara aqui que eu falei logo no início, né? Que é o cara profissional que faz um cadastro desse e fala assim, não, eu já sei, agora eu entendi. Tem que fazer tudo, né? Então eu vou aqui, eu vou fazer tudo e pronto, né? Vou oferecer tudo para o meu cliente e vou apenas fazer parcerias, né? Não, meus amigos, não é isso que a gente está falando, não, tá? Não é só fazer os cadastros. Se fosse isso, mais pessoas teriam feito. É fazer os cadastros de uma maneira que o imóvel rural fique regular, seguindo um fluxo para aquele imóvel rural, ao final do combo rural, está com a documentação organizada, convergente e atualizada, tá? Então não adianta você começar fazendo CCR se no final você não retifica. Então, ao final vai estar ali aquele imóvel rural irregular, né? Com as informações irregulares, ok? Então não é só fazer isso. Então não pense que você já faz isso. É executar um método, né? Principalmente, não só além do fluxograma, mas do um processo de marketing e vendas, né? Existem formas de você captar o seu cliente. Tem muitos clientes que nem sabem que estão irregulares. São esses que são a mina de ouro para você, né? E você não capta o seu cliente fazendo marketing de achismo, só mandando mensagem, só mandando panfleto, colocando cartão de visita, né? Isso aí todo mundo faz, meus amigos. Isso aí todo mundo faz. É o marketing de achismo aqui, tá? Que vocês acham que vão atrair aquele cliente, né? Apenas postando foto lá no Instagram, do serviço de topografia lá do que está fazendo, mas não é assim que atrai o seu cliente, né? Precisa de uma estratégia de marketing. Então, não saia daqui achando que, não, isso aqui eu já peguei, né? Então, não. Você tem estratégias, porque senão você pode até ganhar dinheiro, né? Logo no início, mas você não vai conseguir manter o seu faturamento se você não tiver estratégia de marketing, né? E com a estratégia você vai manter ali aquele... Você vai pescar em aquário, né? Pescar em aquário, porque você vai estar criando aqueles seus clientes ali ao longo do tempo e vai estar jogando a longo prazo, né? E não a curto prazo, tá? Não a curto prazo, jogue a longo prazo, porque você tem chances aí de manter o seu faturamento de acima de 15 mil reais por mês. O jeito certo, basicamente, é fazer ao contrário disso aí, né? É fazer ao contrário disso aí, que é entender
que o Combo Rural é um método, é uma metodologia. O que a gente está falando aqui é uma metodologia. Essa oportunidade, a oportunidade de empreender na zona rural e faturar mais de 15 mil reais por mês, que é o título da live de hoje, o como você faz isso é através de uma metodologia. O que é um método? O que é uma metodologia? Uma metodologia, um método, é um conjunto de ações, um conjunto de coisas que eu faço, sequenciadas de uma ordem e uma maneira específica, um conjunto de ações sequenciadas numa ordem específica, que se elas forem realizadas de forma padronizada por pessoas diferentes, eu vou ter uma tendência dessas pessoas diferentes que executaram o mesmo método, o mesmo conjunto de ações padronizadas, ser o mesmo resultado. Então, o Combo Rural, pessoal, é um método. Você executar o método, esse passo a passo de ser um gestor territorial rural e empreender nessa área é através de uma metodologia. E é uma metodologia testada e lapidada, sempre, 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 sempre. Então, você precisa entender que, poxa, para você executar um método, você tem que ter a receita do bolo, você tem que ter o passo a passo. Se você achar que você faz tudo sozinho, que você vai dar conta de tudo sozinho, provavelmente vai ter alguma parte da receita do bolo que vai dar ruim. E você vai ficar perdido sem saber por que o bolo não ficou bom. Porque exatamente o método do Combo Rural é o simples, que não é fácil. A gente não está dizendo aqui que é dinheiro fácil. A gente não está dizendo aqui que você vai acordar e vai ganhar 15 mil reais no outro mês. Não, não estamos falando isso aqui, não. Você vai precisar arregaçar as mangas, você vai precisar cair para dentro, você vai precisar ter que acordar cedo, você vai precisar dar seu sangue. Mas é um método simples. Só que para você executar esse método, você tem que ter acesso ao método. E você tem que ter acesso a toda a conjuntura do método. Quando eu falo você ter acesso a toda a conjuntura do método, é você ter acesso à comunidade. Temos uma comunidade. É você ter acesso ao sistema de parcerias. É você ter acesso a um suporte. É você ter acesso a tudo aquilo que o método oferece para quem executa o método. Então, se você fala, já entendi, e não preciso de ninguém, cara, pode ser até que você consiga. Não vou dizer que é impossível, não. Pode ser até que você consiga. Só que provavelmente você vai demorar o mesmo tempo que a gente demorou para desenvolver o método. E o método ainda está em ajustes. Ainda está em ajustes finos. Ainda está em etapa de melhoramentos. Por quê? Porque o método ele acaba nunca ficando 100% pronto, porque a gente sempre está colocando alguma coisa no método. Então, é um método que começou lá em 2017 e está sendo lapidado de 2017 até hoje. A comunidade a gente só lançou em 2019 e está sendo lapidada até hoje. Hoje a gente aprendeu muito. Nós estamos aqui ao vivo, mas agora há pouco a gente fez 4 horas de uma reunião com o encontro do Combo Rural, com a comunidade do Combo Rural. A gente ficou 4 horas conversando com o pessoal da comunidade do Combo Rural, trocando ideias sobre o método, lapidando o método, com esse exército de pessoas que estão executando esse conjunto de ações sequenciadas na ordem certa, da maneira certa, e que esse conjunto de ações, quando são executadas por pessoas diferentes, eu tenho o mesmo resultado. Isso é um método. Então, a maneira certa é você entender que existe um método e você, cara, executar o método. Executar um método. E você entender que vai bastar muito mais do que uma live para você entender tudo o que precisa ser feito no método. Fluxograma do Combo Rural, como lidar com o cliente, processo de marketing, processo de vendas, processo para entender todo o sistema de cadastro rural. Tudo isso que constrói a metodologia do Combo Rural.